uma metodologia para realizar o plano de Deus em nossa vida. O plano do Pai. O primeiro processo para este projeto de Deus acontecer em nossa vida é o segue-me. Jesus passa na vida de muitos de nós e Ele chama a todos nós para seguir. Alguns são chamados para algo, alguns são chamados para serviço, outros são chamados por meio de um sofrimento, outros são chamados por meio de uma dor, mas todos são chamados. Jesus entra na nossa história e Ele então nos chama pelo nome e nos chama para caminhar com Ele. Talvez alguns de nós são chamados para caminhar com Deus em meio de uma confusão, no meio de uma realidade complicada. Já vi a minha história assim, e já vi muitas pessoas em meio do caos, Jesus passar e chamar para caminhar com Ele. Ele se utiliza de todos os cenários. Deus se utiliza de todos os cenários. Jesus se utiliza de todos os cenários para nos atrair a Ele, para nos trazer para Ele, para alcançar a nossa história. Mas este é só o primeiro passo. Ser chamados a seguir é só o primeiro passo. Porque o interesse maior de Jesus está no passo seguinte. Nós ouvimos aqui a história de Mateus, achei muito interessante. Jesus disse: vem, segue-me. E depois o texto do Evangelho diz que Jesus estava na casa de Mateus. Parece estranho, Jesus passa chamando para segui-lo, e no fim é Jesus que tem que seguir ele para onde é a casa de Mateus, né? E aí Jesus está lá na casa de Mateus, logo momentos depois. É porque o passo seguinte do seguimento é entrar em nossa vida, sentar na mesa da nossa história e tratar conosco a nossa vida. Se nós encontrarmos assim, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, inúmeras vezes Deus se manifesta, Deus se apresenta em uma mesa. E por que Ele faz isso? Porque quando Ele senta à mesa, o Senhor, Ele não só deseja dizer para nós quais são as coisas que precisam ser mudadas ou transformadas. Deus não só quer com o dedo de cima dizer: ó, isso está fora do lugar, isso não vale nada, isso precisa mudar. Mas a primeira coisa que acontece quando Ele entra na nossa vida e senta na mesa da nossa vida é deixar claro para nós que Ele tem interesse na nossa realidade de vida. Para e pensa. Deus tem interesse em nossa história. É impossível segui-lo e esconder a nossa história por diversos motivos. Seja porque nós não gostamos, seja porque nós achamos que é terrível, seja porque nós temos um sentimento de inferioridade. Independente da situação, é impossível caminhar com Jesus escondendo, guardando a nossa história. Porque a matéria na mesa é de fato a nossa realidade de vida. É a partir desta vida, é a partir do momento que Jesus senta para tratar com você, sobre você, é a partir do momento que Jesus senta na mesa para tratar de nós conosco mesmo, é que então começa o processo mais terrível e mais belo que o Senhor realiza conosco. Ele devolve a nós a chance
de prosseguir, a chance de caminhar, a chance de não mais parar diante de todas as realidades que tocaram a nossa vida. As realidades que às vezes nos impedem, as realidades às vezes que nos ferem, as realidades às vezes que nos machucam, as realidades que faz com que a gente, muitas vezes tem histórias em que nós vivemos, em que nós usamos dela para dizer, não, eu estou sentindo o cheiro disso, eu já passei por isso, então é melhor eu abandonar, é melhor eu não continuar, é melhor eu deixar isso para trás, é melhor eu não seguir. E aí, por conta de lembrar, nós abandonamos o caminho, nós abandonamos o processo, nós abandonamos o caminho que Deus tem para realizar em nossa vida. Ele senta à mesa conosco para tratar conosco sobre nós e para mostrar que tudo que Deus realizou foi por nossa causa. Amém? Você pode olhar para alguém aí do seu lado, se você puder, e diga para esta pessoa: tudo que Deus fez foi por tua causa. Olha para outra pessoa então aí e diz assim, ó, se você puder, se não é a mesma mesmo, e diga: tudo que Deus fez foi por tua causa. Agora para e pensa, que absurdo. Para e pensa. É por isso que ele, diversos modos e diversas maneiras, ele vai nos chamar. E quando nós sentamos à mesa, ele quer mostrar para nós que a nossa vida, ela tem valor. Ele quer mostrar para nós que a nossa história tem valor, que o nosso caminho tem valor. E é fenomenal porque ele entra na casa de um pecador para dizer àquele pecador: olha, o que você vive, os amigos que você tem, tudo isso que você viveu até aqui, agora é hora de começar de novo. Algumas vezes nós vamos precisar trocar os amigos, mas a maioria das vezes é o nosso posicionamento que faz com que todos que estão à nossa volta sejam transformados. Os amigos de Mateus começaram a sentar na mesa. À medida que Jesus foi falando com Mateus e dizendo sobre o reino, os outros em torno foi dizer: viu, isso daí também fala de mim, isso daí também é para mim. Meu, isso que você está vivendo, eu acho que eu também quero. Porque um posicionamento, quando o Senhor fala conosco, quando Ele entra na nossa vida, quando Ele chega no momento oportuno, e Ele começa a nos convencer que a nossa vida tem valor, todas as pessoas que estão em torno a nós, elas também começam a se posicionar. Porque você entendeu, com a presença de Jesus, que a tua vida não pode ser mais de qualquer jeito, mais de qualquer forma, de qualquer maneira, e o teu posicionamento transforma toda a realidade à sua volta. Agora, qual é o perigo? O perigo no caminho é de querermos seguir Jesus, mas não querer levá-lo para nossa casa. O perigo é de seguir Jesus e querer aprender como faz um milagre, a querer aprender como cura alguém. O perigo é querer saber como dar uma palavra de ciência para que o outro chore. O perigo é saber como é que eu ponho a mão e faço alguém repousar e, nossa, caiu, tem um poder agora. O perigo é a gente gostar da tarefa e esquecer que a tarefa, ela só vai ganhar sentido de fato à medida que nós deixamos ele entrar e mostrar quem nós somos. E aí quando ele entra e começa a vasculhar, começa a dizer: olha a tua família, olha o teu trabalho, olha a tua escola, olha a tua faculdade, olha o jeito que você vive, olha como você faz um churrasco, olha como você senta na mesa, olha como as pessoas... E parece que tudo Jesus confronta, sem dizer uma palavra, mas ele confronta. Ele começa a confrontar. Ele começa, e aí dentro de nós vamos começando a dizer assim: nossa, mas
Isso não é bom. Eu não queria mais fazer assim. Eu não queria mais ser desse jeito. Eu não queria que as coisas fossem mais dessa forma. Porque de fato nós temos desejo e vontade de viver uma vida feliz, uma vida plena. Mas nós só conseguimos viver essa vida feliz e essa vida plena à medida que nós deixamos Jesus entrar e nos apresentar a nós, dizendo para nós que nós temos valor. Porque senão nós não conseguimos. Por quê? Porque a gente gosta do ambiente, a gente gosta das coisas que a gente conseguiu, a gente gosta dos relacionamentos que a gente tem, mas tantas vezes nós nos permitimos ser machucados e feridos, porque nós não queremos nos posicionar. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa, quando Ele senta à mesa, o que é sentar à mesa com Jesus? Sentar à mesa com Jesus é se expor. É expor o coração. Você já sentou ou já conversou com alguém que você não consegue mentir para essa pessoa? Aí você está falando com todo mundo assim, tá bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí chega aquela pessoa e diz assim, você está tudo bem? Você, não tá não. Espero que você tenha alguém assim na sua vida. E assim é com Jesus. Quando Ele, depois de nos chamar de diversas formas, como eu disse, pela alegria, pela tristeza, pelo sofrimento, no caminho, pela alegria ou pelo sofrimento, não importa a situação como foi no caminho, agora, depois disso, depois de nos chamar, Ele vai nos convidar a entrar dentro da nossa casa e a transformar as nossas motivações, para que o nosso posicionamento possa entender que a gente não pode mais viver de qualquer modo. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. É perigoso deixar Jesus entrar. Perigoso. Porque Ele é aquele tipo de gente que a gente não pode mandar embora, sabe? A gente não consegue. Só que Ele não sai da nossa casa, Ele não sai de dentro de nós, enquanto não termina o processo inteiro. E aí é complicado. Por que é complicado? Porque às vezes nós queremos dar para Jesus isso, mas Ele sabe que tem muito mais para dar. Às vezes você quer entregar para Jesus só o problema para Ele resolver. E aí Jesus já fez assim o projeto inteiro da mudança geral. E aí você pode até dizer, mas Senhor, eu só tenho dinheiro para começar o alicerce. Mas Ele vai completar a casa inteira. À medida que você vai se posicionando. Como é que Deus me confrontou no caminho? E encerro para que nós possamos rezar. Fábio, eu não sei se você conhece, quero que valorize o que você... Não sei se você conhece. Comigo foi assim. No primeiro momento eu não perdi pessoas, mas eu me coloquei no caminho com Jesus. Eu me coloquei fazendo o que as outras pessoas queriam que eu fizesse. Então eu vivi um processo de manipulação por permissão, quando Jesus passou na minha vida. E aí quando eu comecei a caminhar, Jesus foi fazendo a proposta de entrar dentro de mim. Vamos lá. Eu fugi muitas vezes, porque o meu valor estava em ser o que o outro queria. O meu valor estava em fazer o que o outro achava que eu poderia. É verdade que quem me conhece um pouco mais e sabe meu testemunho, eu vivi inúmeros anos atrás de pessoas, sustentando pessoas, mas não me mostrando. Até que Jesus, quando foi me tirando algumas pessoas, e nesse processo foi de perda de algumas pessoas, Ele foi entrando dentro de mim. Eu achava que Ele ia entrar dentro de mim para curar a falta dessas pessoas, mas na verdade Ele entrava dentro de mim
para me posicionar diante de todos aqueles processos, dizendo para mim que eu não podia só ser igual, mas eu precisava assumir a identidade que ele tinha para mim. E aí é que está o problema. Sentar à mesa é o processo de aprender e reconhecer pela primeira vez a identidade que você tem. Você tem valor. Jesus foi fazendo isso comigo como fez com Mateus. Mateus achava que só era cobrador de imposto, era bom para cobrar as pessoas, era bom para fazer certa coisa. Eu também, eu achava que eu era bom para cantar atrás, fazer backing para alguém. Eu achava que era bom para preparar as coisas para os outros fazerem. Eu era bom para arrumar tudo, mas na hora eu não desfrutava da beleza das coisas. Mas quando Jesus foi me levando a esse processo, quando ele sentou na mesa da minha história, ele foi me fazendo entender isso. Você tem valor. Ele disse para Mateus, ele olhou para Mateus, Mateus se sentiu valorizado. E sentir valorizado não quer dizer que Jesus encheu a bola de Mateus. Se sentir valorizado é dizer: você não precisa dessas coisas aradas todas. Você é maior do que os vícios. Você é maior do que os problemas. Você é maior do que os pecados. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor deste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Deus está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos